Eu estava pensando, quando a gente foi montar esse roteiro e essa ideia dessa estreia, né, do tema que a gente ia trazer para inaugurar o Café in Vitro, eu pensei bastante no que era planejamento reprodutivo para mim. Não sei se vocês pararam para fazer essa reflexão, assim. Mas por muito tempo, eu acredito que ainda hoje, muitos profissionais que não são da área entendem planejamento reprodutivo e planejamento familiar como contracepção. Vocês têm essa impressão, assim? E a própria paciente, quando vai pensar na questão da gestação, o medo e o questionamento é sobre evitar uma gestação, não ter uma gestação indesejada. Exatamente. É o que mais se fala, né? Sempre planejamento reprodutivo, a gente pensa, a primeira coisa é na contracepção, né? Só que eu estava até aqui pensando nisso agora, se a gente buscar alguns anos, é um conceito novo isso, né, de planejamento reprodutivo. Não se fala há muito tempo sobre isso, né? Então, se eu for pensar que meu bisavô, ele fez um belo planejamento reprodutivo com 13 filhos, né? Então, sucesso de planejamento. Agora, não sei se minha avó estava preparada para esse planejamento. Eu vi um meme incrível ontem que dizia, a minha avó dizendo que a geração de hoje só pensa em sexo. Foto da minha avó, 13 filhos. Exatamente. Então, assim, eu acho que vale a gente pensar nesses dois extremos, né? Então, assim, naquelas pessoas que não planejaram e não utilizaram da contracepção e talvez, vamos dizer assim, se perderam nessa quantidade de filhos, né? Que não foram evitadas. Será que é isso mesmo? Eles estavam preparados para tudo isso? Será que minha bisavó queria passar 13 anos grávida, ou tinha opção também, ou até a geração mostrava alguma coisa diferente, né? Hoje a gente tem modelos muito diferentes, né? Para olhar para o lado e imaginar que você pode ter 5 filhos, não ter 5 filhos, ter 10 filhos, não ter nenhum filho, e não era muito a realidade antigamente, né? Exatamente, também. Né? Então, não era essa a realidade, o conhecimento também não se falava, né? Muito sobre isso, e eu acho que hoje, o conhecimento que a gente tem, as possibilidades, que tem o leque que a gente vai discutir aqui hoje, eu acho que é muito importante esse assunto e não poderia deixar de ser o primeiro tema, né, pra gente começar a falar. Quando eu falo de contracepção em aula, em alguma coisa assim, tem uma coisa interessante, a gente tenta polarizar, a gente tende a polarizar muito, né, essa coisa do desejo reprodutivo, né, também. Que a paciente que não quer absolutamente ter filho, e a maioria são as mais jovens, mas a gente ainda tem pacientes mais velhas que não querem engravidar de jeito nenhum. Tem as pacientes que querem muito engravidar, estão nessa luta, mas existe uma imensidão de gente ali no meio que eu não uso o melhor método contraceptivo porque eu acho que eu não quero engravidar agora, mas se eu não engravidar tudo bem, ou então não uso nada, quero ou não quero, estou tentando, não sei Nuances, se eu quero. Né? Ou será que eu quero? Eu vou decidir. E eu acho que hoje aquele meio ali é o maior, sabe? A população maior está ali no meio, porque é muito fácil a gente manejar os dois extremos, né? Mas quem não quer, não quer. Contracepção é isso. Vai tentar engravidar. Agora, você planejar uma coisa... A gente é ruim de planejamento, né? Com certeza. Aí você fala de tudo é planejamento. Hoje, planejamento financeiro, planejamento, sei lá o que. Mais um planejamento eu tenho que fazer, meu Deus. Como assim, né? Não pode deixar acontecer. E sabe uma coisa que eu acho legal que você falou? Essa questão cultural. Uma questão social, assim. Porque eu acho que é exatamente isso. Os formatos de família mudaram. Então, lá atrás, a própria contracepção, se a gente for pensar, a primeira pílula aí, década de 60, né? Foi na década de 60. Não faz tanto tempo em que a mulher conseguiu distinguir esse papel. Porque, por muito tempo, o homem tinha essa escolha da relação sexual ser tanto para o prazer quanto para a reprodução, mas a mulher não tinha. Então, a pílula, né? Foi o nosso primeiro método contraceptivo aí na década de 60, trouxe um pouco isso para a mulher, eu acho. Essa liberdade de separar. E eu acho que agora a gente vive uma dualidade de novo. A questão do relógio biológico batendo aí na porta. Então, mais uma vez, a gente tendo que driblar a nossa biologia de alguma forma. E eu acho que isso é uma questão cultural também. Eu acho que isso vai mudando de acordo com o papel que a mulher vai exercendo na sociedade, né? Eu gosto de pensar também assim que a gente parece que vai forçando na história da evolução feminina também parece que a gente foi forçando, mudando a nossa biologia ou a nossa tendência, né? Então, há algumas décadas era normal você engravidar antes dos 20 anos. Minha mãe teve minha irmã com menos de 20 anos, e minha avó com 20 anos, não, minha avó casou tarde para a idade dela.
mas era o normal, né? Hoje, ou depois disso, você engravidar com menos de 20 anos não era nada bem visto ou cômodo, ninguém queria. Quase um erro, né? Era quase um erro, deu alguma coisa errada, Exatamente. né? Tem pouquíssimas pessoas que você conhece falam, não, casaram antes dos 20 anos e quiseram engravidar. São exceções. Sim. Depois disso, a gente começou, não, joga para os 20 anos. Beleza, aí começa, não, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que... Joga para os 30 anos. A gente jogou para os 30 anos e hoje a gente vive essa luta. Exatamente. Eu acho que a gente continua empurrando e está chegando mais para longe. Então, eu já até falo logo de cara, assim, eu me questiono muito sobre o quão certo é a gente divulgar e essa história da fertilização não, do congelamento de óvulos, sabe? Do quanto a gente não apoia essa tendência a gente empurrar cada vez mais a biologia. Porque daqui a pouco a gente tem mais uma geração de mulheres ali com óvulo congelado, que com 30 anos podia estar decidindo engravidar, às vezes está casada há anos e quer adiar mais e vai deixar para os 40 e poucos, porque tem óvulo congelado. Mas eu acho que essa é a ideia da discussão. Porque não é sobre, vai lá e congela seus óvulos. Porque é muito simples, né? A gente fala, olha, você tá mais velha, você não quer engravidar agora, então congele seus óvulos. Eu acho resolvido, né? Eu acho que o planejamento reprodutivo é justamente você entender o cenário que aquela mulher vive. Eu recebi uma paciente recentemente que ela falou, ela tinha 33 anos, e ela veio falando assim, doutora, eu quero congelar meus óvulos. Ela já veio nessa demanda. E quando a gente foi conversar, ela estava casada e planejando engravidar em um ano e meio. Não, mas me falaram que eu tenho que congelar porque eu já passei dos 30. Quantos anos ela tinha? 33. E ela queria engravidar no ano que vem. Então, são coisas que não fazem sentido. Então, a ideia não é todo mundo tem que congelar óvulos, né? Eu acho que o planejamento reprodutivo é justamente isso. Você entender o momento que aquela mulher está vivendo. E se realmente faz sentido, assim.